E se, por trás das pessoas que desapareceram da sua vida, houvesse uma verdade ainda mais profunda, uma verdade sobre você? Talvez não tenha sido rejeição, nem abandono. Talvez tenha sido o campo vibracional da sua dor que finalmente deixou de chamar o nome delas. É estranho pensar assim. Mas e se o que realmente se dissolveu foi o espelho interno que as mantinha por perto? Aquela parte sua que vibrava carência, medo, insegurança. Aquela frequência que gritava, me ame, mesmo que eu não me ame ainda. E quando isso muda, quando você finalmente se enxerga com ternura, o eco dela cessa, silencia, desaparece. Bruce Lipton diz que nossas crenças mais profundas, aquelas que moldam cada detalhe da nossa realidade, foram programadas nos nossos primeiros 7 anos de vida. São padrões invisíveis que vivem no corpo, não na mente racional. E é o corpo que continua tocando, repetidamente, a mesma música de dor, esperando que o mundo responda. Joe Dispenza chama isso de assinatura eletromagnética. O que você emite sem perceber. O que vibra por baixo do seu sorriso, por trás da sua força. E enquanto você não muda essa assinatura, tudo que aparece são versões do mesmo vazio, da mesma ausência, dos mesmos desencontros. Mas há algo que interrompe esse ciclo. Algo que não vem do esforço. Não vem da luta. Não vem da tentativa de merecer. Vem do instante em que você se acolhe como nunca antes. Quando o corpo, pela primeira vez, sente, estou seguro. Quando a sua própria energia passa a dizer, você é suficiente. É aí que eles começam a sumir. Não como punição, mas como liberação. Este vídeo é um mergulho nesse ponto exato. O ponto onde o auto-amor deixa de ser conceito, deixa de ser palavra bonita, e se transforma em linguagem viva, em código vibracional. Vamos falar sobre biologia, sim, sobre frequência, memória celular, reprogramação. Mas também vamos tocar sua alma. Porque talvez você tenha tentado de tudo, menos amar a si mesmo no silêncio onde tudo começa. E se, ao invés de tentar curar o passado, você apenas deixasse que ele partisse, ao se tratar como alguém que já é amado? Por essência, por presença, sem precisar provar mais nada. Hoje, começamos essa travessia. E ao final deste vídeo, talvez você entenda, o que desapareceu nunca foi amor. Foi só o reflexo da sua própria ausência de si. E agora, você voltou. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz, isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O campo de guerra interno que ninguém vê, quando o corpo luta contra o próprio dono. Há um campo silencioso dentro de você. Um campo onde, sem saber, o seu corpo trava batalhas todos os dias. Não contra o mundo lá fora, mas contra a possibilidade de descanso. Contra a paz. Contra o amor. É como se algo dentro de você tivesse aprendido, muito cedo, que estar em alerta é mais seguro do que estar em acolhimento. E por isso, mesmo diante de carinho, de cuidado, de presença, há recuo, há resistência, há uma contração quase invisível, mas constante. O corpo se protege até daquilo que mais deseja. Bruce Lipton explica que esse estado não é um defeito, é uma programação. É o resultado de anos em que sua biologia foi condicionada por hormônios de estresse, palavras não ditas, afetos ausentes, olhares que feriram. Cada memória emocional se alojou em um receptor, em uma célula, em uma resposta automática. E hoje, mesmo que sua mente diga eu quero amor, seu corpo ainda responde como se fosse perigoso confiar. Como se ser visto fosse ameaça. Como se receber fosse exposição. Por isso tantos vínculos se tornam espelhos de dor. Porque sem perceber, você atrai situações que apenas confirmam o campo de guerra interno. Abandono, desvalorização, medo de não ser suficiente. Não é porque você escolhe isso conscientemente. É porque o seu corpo reconhece esse padrão como familiar. E o que é familiar, o corpo chama de seguro, mesmo que machuque. Esse é o grande paradoxo. O medo de sofrer de novo faz o corpo rejeitar o que poderia curar. Então você se pergunta por que certas relações se repetem. Porque a dor volta. Porque há sempre um vazio, mesmo quando há companhia. E a resposta está aí, no silêncio entre um batimento e outro,
no aperto que vem antes do abraço, no cansaço de tentar ser forte o tempo todo. Não é você que está quebrado. É o seu sistema que está condicionado. E quando você entende isso, algo começa a se soltar. Porque finalmente há compaixão. Não há culpa. Só há um corpo que aprendeu a se proteger demais e que agora precisa aprender a descansar em si. 2. Autoamor não é autoestima. É a linguagem bioquímica que o corpo reconhece como segurança. Muitos acreditam que se amar é pensar bem de si, ter autoestima elevada, olhar no espelho e afirmar coisas bonitas. Mas o corpo não entende palavras vazias. O corpo não responde à lógica. O corpo responde à vibração, à química, à sensação. Autoamor não é um conceito mental. É uma experiência fisiológica. É o momento em que, mesmo sem ter todas as respostas, o seu corpo sente que está seguro, que não precisa se defender, que pode, finalmente, confiar. E essa sensação não vem de frases bonitas. Vem da liberação de dopamina, de oxitocina, de serotonina, hormônios que dizem, sem palavras, você está aqui. E aqui, você está salvo. Bruce Lipton afirma que o ambiente interno é mais poderoso que qualquer genética. E esse ambiente é moldado pelas emoções que você sustenta, dia após dia. Quando há autoamor, o corpo entende. Você importa. A autoestima pode ser abalada por opiniões, por fracassos, por comparações. Mas o autoamor não depende disso, porque ele nasce do vínculo que você tem com a sua própria essência. Ele é a base vibracional que sustenta sua presença, mesmo quando tudo desaba. É o colo que o corpo dá a si mesmo. É o silêncio onde ele encontra abrigo. E é por isso que mudar a mente não é suficiente. Porque enquanto o corpo não for reeducado a se sentir seguro, ele continuará emitindo sinais de alarme. Continuará procurando perigo mesmo nos gestos de carinho. Continuará sabotando a leveza. Autoamor, nesse contexto, é o único idioma que o corpo realmente entende. E quando você começa a falar com ele nessa linguagem, com presença, gentileza e constância, ele começa a relaxar, a confiar, a soltar os velhos escudos. Não porque você disse que se ama, mas porque ele sentiu. E sentir, para o corpo, é a única verdade que importa. 3. O erro invisível de tentar curar traumas sem reprogramar o corpo que o sustenta. Há uma frustração silenciosa em muitas jornadas de cura. Pessoas que já leram livros, fizeram terapias, rezaram com fé, e mesmo assim continuam sentindo o mesmo vazio. A mesma dor que insiste em voltar, mesmo quando a mente já entendeu, já perdoou, já seguiu em frente. É como se algo estivesse fora de lugar, mesmo com tudo aparentemente resolvido. E o que está fora de lugar não é a vontade de mudar, mas o corpo que ainda carrega a memória antiga. Bruce Lipton nos lembra que o corpo é um registro vivo do passado, que as emoções não expressas, os medos engolidos, os choques emocionais, tudo isso deixa marcas. Não no pensamento, mas na vibração, na biologia. É como uma frequência que continua ativa, mesmo quando a consciência tenta se libertar. E enquanto essa frequência estiver ali, o mundo ao redor continuará refletindo os mesmos padrões, as mesmas repetições, os mesmos gatilhos. Você pode entender intelectualmente o que viveu, pode até compreender os porquês. Mas se o seu corpo ainda entra em estado de alarme quando se aproxima do afeto, então o trauma ainda está vivo, não como lembrança, mas como realidade biológica. É aqui que o autoamor se torna medicina, porque ele não apenas consola, ele reeduca, ele ensina o corpo, com paciência e verdade, a se desconectar do antigo campo de batalha. Ele oferece uma nova frequência, uma nova linguagem. E essa linguagem, quando repetida com presença, começa a substituir a vibração do medo pela vibração da segurança, a frequência da falta pela frequência do merecimento. O autoamor não é um passo final, é o primeiro passo real, porque só quando o corpo sente que não está mais em perigo, ele pode soltar a dor que carregava. E nesse instante, começa uma cura que não depende de esforço, mas de sintonia. Uma cura que não vem da mente, mas da energia, da frequência, da presença que você oferece a si mesmo. 4. Por que certas pessoas somem da sua vida quando você começa a se amar de verdade? Não é vingança, não é orgulho, não é mágica, é física vibracional.
É uma mudança tão profunda na sua frequência, que certas conexões simplesmente não conseguem mais se sustentar. E não porque você se tornou melhor, mais forte ou mais sábio, mas porque você deixou de vibrar no campo da carência que mantinha aquele vínculo vivo. Há relações que só existem porque duas dores se encontram. Duas solidões se espelham. Dois vazios se reconhecem. E quando você começa a preencher o seu próprio vazio com presença, quando a sua carência se transforma em acolhimento, quando o buraco que gritava por aprovação silencia, aquilo que era sustentado por essa dor compartilhada começa a se dissolver. Joe Dispenza fala sobre coerência cardíaca, sobre como o coração, quando entra em estado de harmonia, altera o campo eletromagnético ao redor do corpo. E esse campo, uma vez transformado, não atrai mais os mesmos padrões. Porque o que antes vibrava como necessidade, agora pulsa como completude. O que antes chamava por resgate, agora respira autonomia. É por isso que, às vezes, as pessoas simplesmente desaparecem. Elas não foram embora por maldade. Elas foram liberadas por ressonância. O que mantinha o laço era a frequência do sofrimento não resolvido. Quando essa frequência muda, o laço se desfaz. E o que sobra não é vazio. É espaço. Espaço para relações que não nascem da dor, mas da expansão, do respeito mútuo, da liberdade de ser. Você não precisa expulsar ninguém. A vibração faz isso por você. E faz com suavidade. Sem rompimentos violentos. Sem mágoas. Apenas com a clareza de que o que antes ressoava, agora não toca mais. Porque você mudou. Porque você se lembrou. Porque, enfim, você se ama o suficiente para não manter ninguém que só responde à sua antiga ausência. 5. A metáfora do rádio quebrado. Você continua emitindo sinal de abandono, mesmo sem perceber. Imagine um rádio antigo. Um rádio que só sintoniza uma única estação. Uma estação que toca, repetidamente, a música da falta, do abandono, da rejeição. E mesmo quando você muda de ambiente, de cidade, de relação, o som continua o mesmo. Porque o rádio está dentro de você. E ele não se ajusta ao novo. Ele apenas repete a antiga frequência que aprendeu a reconhecer como segura, ainda que doa. Bruce Lipton explica que o subconsciente é como esse rádio. Um programa que roda em segundo plano, guiando 95% das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, das nossas reações. E esse programa não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente. A vibração que você sustenta sem perceber. Por isso, você pode desejar amor e atrair distanciamento. Pode buscar aceitação e encontrar crítica. Pode se esforçar por conexão e viver rompimentos. Porque o rádio continua transmitindo o mesmo sinal. O sinal de que você não é digno. De que será deixado. De que é melhor se prevenir. E enquanto essa estação não for trocada, as histórias vão se repetir. Não por azar, mas por coerência vibracional. O universo não julga. Ele apenas responde à sua emissão. Autoamor, nesse contexto, não é afirmação no espelho. É a troca da estação. É o momento em que você começa a emitir outra frequência. Uma frequência que diz, eu me pertenço. Uma frequência que diz, eu sou inteiro, mesmo quando estou só. E quando essa nova vibração começa a se estabilizar, o rádio interno muda. Silencia a dor. Afina a presença. E o que antes era abandono constante, se transforma em solitude segura, em espaço sagrado. É aí que tudo muda. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Porque a sua frequência não pede mais resgate. Ela oferece presença. E isso, para o campo quântico, é o sinal de que você voltou para casa. 6. Técnica de 3 camadas para reprogramar o campo vibracional pelo autoamor. A cura não acontece em um único gesto. Ela acontece em camadas. Como desabrochar de uma flor que passou tempo demais tentando sobreviver no escuro. E para que esse florescimento interior seja real, não basta repetir frases ou visualizar milagres. É preciso entrar em contato com o corpo, com o campo vibracional onde a dor se escondeu e se acostumou a viver. A primeira camada é a autoobservação somática. Não o julgamento do que sente, mas a presença que acolhe o que emerge. Perceber, com honestidade e sem pressa, onde o corpo endurece diante de si mesmo, onde ele ainda se retrai, onde o peito se fecha, onde o estômago aperta,
onde a respiração falha. Cada uma dessas reações é um pedido antigo de escuta, não de correção, de escuta. Quando você observa o próprio corpo com gentileza, ele começa a baixar a guarda. A segunda camada é a declaração sensorial. Não são mantras repetidos sem alma. São palavras sentidas, ditas de dentro para fora. Palavras que provocam sensação e não apenas pensamento. Está tudo bem aqui. Eu estou com você. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Essas frases, quando faladas com verdade, acionam reações bioquímicas que o corpo reconhece como segurança. Elas falam a linguagem que ele entende. A linguagem do pertencimento. A terceira camada é a imagem que cura. Visualizar uma parte sua, talvez uma criança, talvez um fragmento perdido no tempo, recebendo esse afeto. Não como um exercício mental, mas como uma entrega real. Visualizar-se acolhido, amparado, digno de amor sem condições. E permitir que essa imagem ganhe espaço dentro de você. Porque o subconsciente não diferencia o real do vivido emocionalmente. E essa imagem, repetida com intenção, começa a reescrever o campo, a substituir o padrão da dor pela frequência do acolhimento. Essa prática, integrada à sabedoria de Bruce Lipton sobre a biologia da crença e as técnicas de neuroimagem de Joe Dispenza, não é mágica. É reconexão. É como afinar um instrumento esquecido. E quanto mais você sintoniza essa nova frequência, mais o seu campo vibracional se torna um lugar seguro. Um lugar onde o amor não precisa mais ser buscado. Ele simplesmente se revela. Porque agora, você emite o sinal certo para recebê-lo. 7. A frequência do merecimento. O portal vibracional que muda sua realidade sem esforço. Existe uma vibração que não pede, não súplica, não força, apenas permite. É a frequência do merecimento. E quando ela se instala, a realidade ao redor começa a se reorganizar sem esforço. Não porque o mundo mudou, mas porque o campo ao seu redor deixou de vibrar carência e passou a emitir plenitude. É como se, ao parar de correr atrás daquilo que deseja, você abrisse um espaço onde aquilo pode simplesmente vir. Quando o corpo vibra merecimento, ele não tenta convencer. Ele não se contorce para ser aceito. Ele apenas sustenta a certeza silenciosa de que já é digno. E essa certeza altera o campo. Greg Braden afirma que o coração em coerência cria um campo magnético mais forte que o cérebro. Um campo que informa ao universo quem você é, não pelo que você pensa, mas pelo que você sente. E sentir-se merecedor é o sinal mais potente que se pode emitir. Mas essa frequência não nasce da comparação, nem da conquista. Ela nasce do encontro com a própria essência. Do momento em que você para de se definir pelas dores que viveu e começa a se reconhecer pela luz que permaneceu. Mesmo depois de tudo. Mesmo com cicatrizes. Mesmo com medo. O merecimento não é um prêmio. É uma lembrança. Uma memória sagrada de que você já era suficiente antes de ser ferido. De que seu valor não depende do que os outros enxergam. Depende apenas do que você decide sustentar. Quando essa vibração se estabiliza, as portas se abrem. As relações mudam. As oportunidades surgem. Não porque você foi melhor, mas porque finalmente você deixou de duvidar. E no campo quântico, a dúvida fecha caminhos. A certeza amorosa os libera. É por isso que o auto-amor é tão poderoso. Porque ele não convence o universo. Ele convence você. E quando você acredita de verdade que merece ser amado, cuidado, respeitado, o universo não tem escolha. Ele apenas responde. Porque ele sempre respondeu. Mas agora, você emite a frequência que permite que ele se aproxime. Auto-amor não é o fim da jornada. É a travessia. A ponte silenciosa entre o que você foi ensinado a ser e o que, em essência, você sempre foi. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de permitir que caia tudo que foi construído em cima do medo. Tudo que foi moldado por rejeição, por abandono, por ausência. O auto-amor, em seu nível mais profundo, não precisa provar nada. Ele apenas sustenta a presença. E essa presença cura, não porque resolve o passado, mas porque retira dele o poder de definir quem você é. Bruce Lipton nos lembra com clareza, não são os genes que determinam o seu destino. É o ambiente emocional que você cultiva todos os dias. E esse ambiente começa dentro.
na forma como você se trata nos momentos em que falha, na voz com que se acolhe quando sente medo, na coragem de permanecer com você mesmo quando tudo desaba lá fora. Porque é aí que a reprogramação acontece, no instante em que você escolhe ser lar para si, mesmo em ruínas, mesmo sem saber como começar. Neville Goddard reforça: manifestamos apenas aquilo com que estamos emocionalmente identificados. Se você acredita que é indigno, atrairá rejeição. Se você acredita que precisa provar, viverá em esforço. Mas se você passa a vibrar como quem já é, então tudo que chega, chega por ressonância. Não por luta, por sintonia. E talvez, agora, você entenda. As pessoas que se foram, os padrões que se repetiam, as dores que pareciam inquebráveis, todas elas não eram castigo. Eram reflexos. Reflexos da frequência que você carregava sem perceber. E quando essa frequência muda, tudo muda com ela. Sem expulsar, sem forçar, apenas dissolvendo o que não pertence mais. Então, antes de buscar respostas fora, respire. E se trate como alguém que já é amado. Não porque fez por merecer, mas porque nasceu com essa verdade gravada na alma. O resto é apenas o universo respondendo à nova vibração que agora você sustenta. Porque você é o campo onde tudo pode florescer. E o que está tentando florescer em você, começa com a forma como você se ama em silêncio. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.